Para nossa reflexão da noite de hoje, do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que fala sobre a vida espírita, a pergunta de número 264, Allan Kardec perguntou aos espíritos: o que orienta o espírito na escolha das provas? E os espíritos então responderam: ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Então, o que nos orienta nas provas, todos nós que aqui nos encontramos, reencarnados na Terra, temos provas, né, ao longo da nossa caminhada. Temos dificuldades, enfim, as dores, os sofrimentos, os momentos felizes, tudo escolha nossa. E na maioria das vezes, nós culpamos os momentos difíceis que estamos vivendo, ou mesmo as dores e os sofrimentos, nós falamos que está lá atrás, no passado. Quando, na verdade, a maioria dos nossos sofrimentos são criações nossas do agora. Por falta da vigilância, como Jesus nos ensinara, que nós devemos orar e vigiar para não cairmos nas tentações de praticar os mesmos delitos do ontem. Então, por esta invigilância, nós caímos muitas vezes em dores e sofrimentos e não paramos para refletir o porquê da dor. O que foi que eu fiz para então passar por essa dificuldade? Culpamos o ontem, mas se abrirmos as vendas ou tirarmos as vendas dos nossos olhos, abrirmos os nossos corações para a realidade nossa, de quem somos nós, ou aprendermos a nos conhecer profundamente, retirando a máscara das nossas, dos nossos olhos, tirando a venda dos nossos olhos, nós vamos então perceber que esse momento de dificuldade, essa dor que estamos passando, esse sofrimento do momento, foi a invigilância em algum ato não muito distante nessa existência. Então não foi lá o passado. Tá certo que nós trazemos as tendências para podermos consertar, mas na maioria das vezes nós erramos, mas trazemos conosco essas tendências. Mas nós já temos o conhecimento, já sabemos o que é certo, o que é errado. A gente sabe que pode fazer o que quiser. Nós podemos fazer o que quisermos, só que não devemos. Porque nem tudo que nós queremos fazer, ou que podemos fazer, significa um bem para nós. Então aí entra a reflexão. Será que essa atitude, esse meu comportamento vai ser bom? Vai ser bom para mim? Eu vou ficar em paz? Vai ser bom para o meu irmão essa atitude que vou tomar? Se fosse eu no lugar dele, iria me sentir bem? E nós sabemos que todas as nossas atitudes, todo o nosso comportamento, seja ele na ação ou no pensamento, disse Jesus, que tudo o que fazemos aos outros, a nós mesmos o fazemos. Então, aquilo que nós causamos de dor, de decepção nos nossos irmãos, nós vamos passar pela dor e pelo sofrimento que causamos aos outros. Porque
tudo o que fazemos, disse Jesus, fazemos a nós. Então, ao refletir, ao emitir um pensamento não bom ao meu irmão, eu estou fazendo-o para mim, e isso vai refletir em mim mesmo, né? Então, para a nossa reflexão nesse assunto da escolha das nossas provas, né? Escolhemos as provas de acordo com as nossas necessidades antes de reencarnarmos. Ao chegarmos aqui, nós, com a bondade de Deus que é imensa, nós esquecemos, porque se recordássemos, não teríamos condições de passar pelas experiências necessárias junto dos nossos irmãos, aqueles a quem nós devemos o amor, não é? Então, nesse esquecimento, causamos para nós mesmos, muitas vezes, maiores dores e maiores sofrimentos. Ou, dependendo da nossa atitude, do nosso comportamento, se já abrigamos no coração o Evangelho de Jesus e colocamos na prática, isso vai se transformar numa bênção para nós. Porque vamos fazer pela transformação da nossa vida, pelo bem que devemos fazer ao outro, mas pelo bem que esse bem nos faz. Então, aí é o bem verdadeiro, né? Aí, então, não vamos mais ter dor, sofrimento. A lição do Evangelho, vinha de luz, pelo nosso irmão Emmanuel, Espírito, psicografia do nosso irmão Chico Xavier. A lição tem o título Como Sofres? Estamos vivendo momentos de muita dor, muito sofrimento, não é verdade? Amigos nossos, familiares queridos, passando pelas provas difíceis, né? Causando realmente grandes aflições. Mas como estamos vivendo esse momento? Nós que já temos o conhecimento, né? Então, na lição, nós vamos também fazer aquela análise de nós mesmos. É Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 16. Ele diz: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, nesse capítulo 4, Pedro, ele nos traz assim orientações muito profundas a respeito do sofrimento. Então, ele começa dizendo que Jesus sofreu, né, por nós, ou seja, dando o exemplo da sua vida, né, para nós aprendermos a lidar com a dor, com o sofrimento. E ele diz então que nesse capítulo que a gente não deve cometer erros, né? Nós que já temos o conhecimento, já aprendemos com Jesus, não mais entrarmos nos mesmos erros de ontem, acompanhar aqueles que ainda assim fazem, né? Mas que devemos andar segundo a vontade de Deus, diz Pedro. Se alguém falar, diz ele, que fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar ou administra as coisas, que administre segundo o poder que Deus deu a cada um, né? E Deus dá o poder a cada um de nós. Então, administrar segundo Deus. E ele ainda diz que para que em tudo, né, Deus seja glorificado. Ou seja, e nós devemos sempre agradecer a Deus por tudo que nos acontece. E que nenhum de vós, o mais importante nesse textozinho, ele diz que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou que se entregue em negócios alheios, diz ele. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Ou seja, Pedro está nos convidando a refletir na importância da nossa conduta moral, né? Da importância de nós fazermos o bem sempre, de sermos novas criaturas.
eliminar do nosso íntimo, do nosso interior, ou seja, da nossa alma, os sentimentos contrários ao amor, que nós ainda brigamos em nós. Quantas mágoas, quanto egoísmo nós trazemos dentro de nós, orgulho, vaidade, incompreensão, intolerância, enfim, se formos enumerar, né? Nós temos muito que corrigir dentro de nós. Mas aí Emmanuel então faz o comentário desse texto. Diz Emmanuel: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Então, não basta a gente sofrer por sofrer, né? É preciso, para que nos elevemos no campo espiritual, é necessário saber sofrer, diz Emmanuel, e extrair desse sofrimento as bênçãos de luz. Porque quando a dor bate na nossa porta, ela nos chama a atenção para refletirmos o porquê desta dor, o que ela está querendo me dizer, o que eu tenho, o que fiz ou o que eu tenho que fazer para me melhorar, para me transformar, para modificar-me. Porque nós sempre pensamos nos outros, não é? Estou sofrendo porque o outro causou meu sofrimento. Estou passando por essa enfermidade porque o outro me provocou, acabei ficando doente. Não, disse Jesus que o mal que nos faz mal não está fora. Não está fora de nós, mas está dentro de nós. Então não é o outro que nos fez mal, somos nós mesmos invigilantes, né? Que não vigiamos o nosso pensar, o nosso agir, e ao invés de retribuirmos aquele mal aparente que alguém nos fez, retribuir com o bem, nós retribuímos na mesma moeda. Alguém nos maltrata, a gente revida no mesmo patamar, né? E não é assim que Jesus nos ensinou. Mas continua dizendo Emmanuel: muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Então, quando a dor bate na nossa porta, é hora de refletir. Como a gente não aproveita esse momento de dor para refletir, para retificar, para santificar a nossa vida, para transformar o nosso viver, a gente faz tudo ao contrário, né? A gente se magoa, a gente se ofende, a gente critica, a gente condena, e aí continuamos sofrendo. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Então, é ainda um clima comum entre nós aqui na Terra, não é? Quando recebemos uma calúnia, nós já devolvemos no vizinho, não é? Ou seja, ao invés de acerenar o nosso íntimo, o nosso interior, e fazer o que Jesus nos ensina, colocar na prática o que Jesus ensina, nós fazemos a mesma coisa que o outro nos fez. E aí vamos provocar o nosso irmão do nosso lado. E com isso nós levamos as pessoas, os nossos irmãos, a maiores perturbações. E ficamos responsáveis por isso, né? Ao invés de curar a nossa alma, aumentamos as nossas feridas e as nossas enfermidades, porque o corpo é esse mata-borrão, né, que recebe toda a descarga do nosso espírito desgovernado, a nossa alma, né, enferma. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? É comum vermos esse acontecimento, né? Pessoas que ficam amarguradas, odiando tudo e todos ao seu redor, porque um pequeno sofrimento abateu sobre si mesmo ou até sobre a sua família. Imagina, como pode isso acontecer comigo, né? Então, quantos
estão nessas condições. E aí vamos enfermando ainda mais o nosso corpo e sofrendo ainda mais. Então não sabemos ainda sofrer. Não são poucos, diz Emmanuel, os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificável em razão de alguns caprichos desatendidos. Então, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, nós entramos na revolta, né, no ódio pessoal, culpamos os outros porque aquilo não deu certo para nós, porque tudo eu, o outro não merece, eu que sou uma pessoa boazinha, faço de tudo, não faço mal para ninguém, não mato nenhuma barata, acontece comigo o outro, e assim por aí vai, as nossas críticas, as nossas condenações, as nossas, como diz aqui Emmanuel, nós começamos a caluniar as pessoas. Alguém falou, nós nem sabemos se é certeza aquilo que aconteceu, e mesmo que fosse, não temos o direito de criticar ou condenar ou caluniar ninguém, ou levar algo que não é bom, que não traz bem para ninguém, para os outros. Porque esquecemos de que aquilo que estamos falando do outro se reverterá para nós. Então, na próxima existência, ou a gente fala na próxima, costuma dizer, na próxima encarnação, né, eu não quero passar por essa dificuldade. Mas vai passar, porque agora é aqui. Se não quitarmos a nossa dívida de amor agora, nessa existência, com certeza na próxima nós vamos pedir algo semelhante para quitar a nossa dívida de amor. Porque a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. E a nossa consciência é o tribunal que nos acusa. Quando erramos, imediatamente, puxa vida, não devia ter feito isso. Né? Não podia, eu que sei tanto, eu que tenho tanto conhecimento. Então, temos que ter cuidado. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Será que seria útil a gente sofrer com prazer de estender o sofrimento às outras pessoas? Teria utilidade esse sofrimento? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Então, será que não é um ato nosso de agravar a nossa dívida quando nós agredimos aqueles que nos chamam a atenção por algo que fizemos de errado? Ao invés de agradecermos, observar dentro de nós com sinceridade onde está o nosso erro, o momento exato que nós erramos, usarmos de humildade e agradecer, porque na verdade Ele está sendo o nosso benfeitor. Porque está nos auxiliando a olhar para dentro de nós e a nos corrigirmos então as nossas falhas. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. Então, raros de nós, encarnados, aproveitamos os momentos de tribulação para rever dentro de nós as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento e transformá-las, modificá-las para melhor, sempre. Corrigindo o mal, como disse Jesus, não que está fora, mas que está dentro de nós mesmos. Então somos raros os que assim aproveitam essas tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Então, a maioria de nós desprezamos esses momentos, né? Essas oportunidades que temos de edificar a nossa alma. E, além disso, ainda agravamos as nossas dívidas de amor com os nossos irmãos, né? E levamos muitos deles a perturbações maiores pelo nosso desequilíbrio. E finaliza Emmanuel dizendo: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias,
mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, todos nós que habitamos aqui o planeta Terra passamos pelas experiências dolorosas, pelo cadinho, ele diz aqui, das experiências que são necessárias para todos nós. Porque não somos bons. Disse Jesus que aqui na Terra não há nenhum bom. Quando chamaram ele de bom, ele disse, bom só há um, o Pai. Todos somos espíritos imperfeitos, todos somos espíritos em aprendizado. E estamos numa escola bendita, onde temos professores, mestres, valorosos a nos auxiliar. Temos os nossos benfeitores encarnados e desencarnados nos auxiliando. Porque aqueles que nos chamam a atenção, que cobram de nós a nossa melhoria, é justamente aqueles que não passam a mão na nossa cabeça diante das nossas falhas, né? Aquele que diz, coitadinho, fulano fez isso com você, mas você não merece isso. Você é uma pessoa tão boa. E esse está nos ajudando a cair um pouquinho mais. Mas aquele que nos aponta as nossas falhas, esses são os verdadeiros anjos da guarda. São os nossos benfeitores. Se vencermos em nós o orgulho, a vaidade e observarmos todo esse chamamento, toda essa cobrança para que a gente se modifique, nós vamos agradecê-los com o maior carinho e amor. Porque através dessa corrigenda é que nós vamos evoluir, é que vamos trabalhar dentro de nós para vencer essas dificuldades que ainda trazemos. Tem uma história que nos conta, para ilustrar essa lição, que aí nos conta é o nosso irmão Hilário Silva, no livro Almas em Desfile. Podia ser pior. Então começa Hilário Silva dizendo: o médium Figueiras era espírita de grande serenidade. Certa feita, um amigo que ele não via desde muito, visita-lhe a casa. E depois das saudações habituais, dá notícias do próprio pessimismo. Declara-se ausente de toda atividade doutrinária. Continua espírita de convicção, mas afastou-se do trabalho mediúnico, da leitura, das sessões e das preces. Inquirido por Figueiras, começou a explicar-se. Imagine você que minha infelicidade começou quando o meu sócio conseguiu furtar-me quase tudo o que eu possuía. Foi terrível desastre. Mas podia ser pior, falou Figueiras, preenchendo a pausa da conversação. Em seguida, disse o amigo, estabeleci-me com pequena loja. No entanto, meu único empregado ateou fogo a tudo após roubar-me. Podia ser pior, atalhou Figueiras. O azar não ficou por aí, pois quando me viu sem qualquer recurso, a companheira me abandonou buscando aventuras inconfessáveis. Podia ser pior. Depois disso, minha única filha, aquela que ainda se mantinha ao meu lado, ouviu as insinuações de um homem que a seduziu, desprezando-me com palavras amargas. E o nosso irmão Figueiras respondeu: podia ser pior. Podia ser pior? Por fim, meu irmão, a única pessoa que ainda me dispensava proteção e carinho, foi assassinado por um salteador que escapou à cadeia. Mas podia ser pior, acentuou novamente o nosso irmão Figueira, de forma calma, falando com ele. O outro sorriu mal-humorado e objetou: ora essa, que podia ser pior? 2 ladrões me acabam com os negócios, 2 malandros me acabam com a família, e um assassino me acaba com um único irmão? Que podia ser pior, Figueiras?
O prestimoso médium abanou a cabeça e respondeu calmamente: podia ser pior sim, meu amigo. Podia ser você o autor de tantos crimes. Entretanto, cá está, conversando comigo, de consciência purificada e mãos limpas. Sofrer dos outros é, de algum modo, trilhar o caminho em que Jesus transitou, mas fazer sofrer os outros é outra coisa. O amigo silenciou e, ao despedir-se, rogou a Filgueiras o benefício de um passe. Então, tudo que não é bom, que a gente diz que não é bom e acontece conosco, alguém o faz para nós, nós devemos agradecer a Deus. Como disse aqui, podia ser pior, podia ser nós o autor dessa ação, dessa atitude. E aí, então, contraindo dívidas de amor, aumentando ainda mais o nosso sofrimento, a nossa dor. Então, que essa lição fique assim gravada em nossos corações, porque a todo instante nós temos oportunidade de modificar a nossa alma para melhor. A todo instante nós temos provas, porque somos alunos de uma escola de amor, que é a Terra, onde estamos rodeados de pequenos testes para ver se conseguimos alcançar a nossa evolução moral. E sem os testes, como vamos saber se aprendemos as lições? Como vamos saber se aprendemos a lição da paciência se alguém não testar a nossa paciência? Como vamos saber se aprendemos a ser humildes se alguém não testar a nossa humildade, a nossa compreensão, a nossa bondade? Precisamos de testes, provas. E muitas vezes a dor bate mais forte, nos alertando, nos chamando a atenção para algo que ainda precisa ser trabalhado com mais esforço, com mais coragem, né? Com essa certeza de que nós nunca estamos sozinhos, de que Deus está conosco, que Jesus disse que não nos abandonaria, enquanto houvesse um gemido aqui na terra, Ele estaria conosco. Confiemos nele, na sua assistência, que nunca nos falta. Então, diante da dor, diante das dificuldades, nesses momentos que ora todos estamos vivendo, momentos difíceis, momentos de dor, vamos confiar em Jesus e dar o melhor de nós àqueles que nos cercam. Distribuir a paz, a esperança, as palavras que levam consolo, conforto, que levem paz. Jamais sejamos instrumentos do desamor, da intolerância, da incompreensão, da crítica, da mágoa. Não, vamos ser instrumentos de amor nas mãos de Jesus. E aonde estivermos, demonstrarmos através das nossas ações, das nossas atitudes, a sua presença dentro de nós. Que Ele nos abençoe e nos envolva a todos com o seu amor. Assim, Jesus, nós te agradecemos por mais esse momento, onde aprendemos a respeito de nós mesmos, o quanto devemos iluminar o nosso íntimo, o quanto devemos aplicar em nós as lições do teu Evangelho, que é esse roteiro de luz para as nossas vidas. Pois tu mesmo nos dissera que só iremos ao Pai se formos por ti, se seguirmos os teus exemplos, as tuas orientações. Ilumina-nos, pois, Jesus, fortalecendo em cada um de nós o bom ânimo, a boa vontade e a coragem para edificarmos dentro de nós o reino do amor. Nesse momento, Senhor, te pedimos as bênçãos da sua infinita misericórdia, envolvendo os nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, os que estão em estado gravíssimo nas UTIs, os que estão já em recuperação, ou mesmo em seus lares. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos médicos, enfermeiras, as nossas irmãs que cuidam da higienização dos hospitais, da alimentação.
Enfim, Jesus, que o teu amor se derrame sobre todos os nossos irmãos que atendem no campo da saúde. Também te pedimos, Jesus, que receba em teus braços os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual. Conforte e console os corações dos familiares, que nem sequer podem velar seus entes queridos. Assim, Jesus, nessa certeza de que nunca estamos sozinhos, nós te agradecemos e rogamos, permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja.